Olá pessoal, aproveitando que estamos perto do Natal, eu andei a fazer aqui algumas decorações de Natal para a minha casa, aproveitando que andei a fazer também aqui a review desta impressora laser, a Tutrees TS2. E assim, com este vídeo eu quero-vos dar o intuito de incutir aqui a possibilidade de vocês serem os vossos próprios patrões, de iniciarem um pequeno negócio e depois ver onde é que isso vai dar. Isto porque a customização de objetos, a criação de objetos novos, tem sempre espaço, ou seja, existem sempre muitas lojas, por exemplo, na Etsy, vocês podem começar a vossa loja para depois tentar abater o preço de uma máquina deste género. Com uma máquina deste género, vocês, claro, podem criar produtos diferentes, podem cortar, podem fazer aqui a gravação a laser em produtos de diferentes materiais e o que interessa aqui realmente é a customização e criarem produtos que não existem de forma igual no mercado, e existe sempre um nicho de pessoas que gosta de ter esse tipo de produtos diferentes. Este tipo de máquina, se calhar neste patamar de preços, estamos a falar aqui de uma máquina que custa cerca de 500, 600 euros, se calhar é um bocado puxado para vermos isto como hobby. Se fosse uma coisa de 100, 150 euros, também existem esse tipo de soluções e eu vou analisar mais para a frente. Seria se calhar mais para vocês criarem coisas para casa. Agora uma coisa de 500, 600 euros para hobby, se calhar é um bocado mais difícil de justificarem o que vocês poupam a fazerem a vossa própria decoração para casa, as vossas próprias peças, demoram muito tempo a abater a máquina. Agora, se pensarmos numa questão de negócio, termos uma máquina destas para abrirmos uma pequena loja, para podermos fazer algum corte de umas peças, para podermos customizar peças, aí se calhar já pode ser uma oportunidade de negócio em que vocês depois vão recuperando e acabam por pagar a máquina. Aproveitando esta época natalícia, eu fiz aqui algumas peças para vos mostrar que em certas épocas, ou seja, estamos a falar de Natal, estamos a falar da Páscoa, do Carnaval, Halloween, ou seja, existem muitas alturas temáticas em que fazer decoração própria e decoração diferente acaba por abrir aqui uma parte de negócio que vocês podem aproveitar. Eu, por exemplo, andei a aproveitar algumas madeiras que já tinha aqui em casa, madeiras que até já tinha aproveitado da outra impressora que eu já analisei no passado, e ainda imprimir aqui decorações que eu vou colocar na própria árvore e que vou colocar na casa, para também testar isto de uma forma mais prática e não só fazer uns testes para ver se dá. Isto são tudo peças que eu vos vou mostrar que estão na forma bruta, ou seja, só cortei, ainda não pintei, ainda não fiz nada, mas só para vocês verem como é que as peças saem da máquina. Esta máquina é indicada para corte até 8 mm em termos de madeira, ou seja, daquelas madeiras de balsa, até 8 mm ela consegue cortar só com uma passagem. Eu testei muito mais com peças de 3 até 5 mm no máximo e consegui sempre fazer o corte perfeitamente, e eu acho que a definição é muito boa. Também conseguem, por exemplo, fazer o corte de pele, de acrílico, também podem fazer peças em acrílico. A única coisa que vocês não conseguem cortar com esta máquina são peças metálicas, ou seja, em metal o que vocês conseguem fazer é a gravação. Em todos os outros materiais vocês costumam conseguir cortar ou pelo menos fazer a gravação. Em relação a esta máquina, estamos a falar de uma máquina que tem um laser com uma potência de 10 watts, que é como está a indicar, suficiente para cortar até 8 mm em termos de madeira de balsa, e estamos a falar de uma área de 45 por 45 cm. Ou seja, a peça maior que vocês podem fazer de cada vez, quer seja para fazer uma gravação, quer seja para fazer um corte, é 45 por 45. Em relação a esta máquina, a qualidade de construção é excelente. Existem aqui dois pontos que eu gostei e um ponto que eu não gostei tanto. Em termos de máquina, nós temos um botão de emergência que, se virmos que é preciso desligá-la, podemos desligar automaticamente, carregamos no botão e ela desliga logo. E além disso, o próprio laser dá para fazer a regulação através de software. Ou seja, nós temos que ter a distância para fazer o corte ou para fazer a gravação, e ele tem uma pequena vareta que faz de medição e tem um motor na parte de cima que consegue puxar o laser para cima ou para baixo para ajustar perfeitamente onde vocês precisam de fazer o corte. Eu, por exemplo, na impressora laser que testei anteriormente, ele só tinha uma vareta, mas depois ficava naquela posição e tinha eu que ajustar conforme a distância da vareta. Neste caso tem essa vertente de ter mais esse sensor um bocado mais avançado, o que facilita às vezes vocês poderem fazer a gravação ou fazerem o corte e terem certeza que o laser fica a apontar para o sítio certo. E depois também temos sensores de vocês se mexerem na própria impressora e ele para, e depois também tem um sensor de chama, ou seja, isso indica que se por acaso vocês estão a cortar a peça e começa a arder, ele vai desligar o laser e vai-vos indicar que detectou chama. Em relação a esse sensor, eu sei que existem alguns firmwares que estão um bocado mais sensíveis e detectam a chama muito mais facilmente. Nesse caso vocês podem desligar, por exemplo, o sensor manualmente e aí ficam sem esse sensor,
E eu, no meu caso, houve peças que eu andei a tentar imprimir em diferentes materiais e que ele me estava sempre a detectar chama e estava-me sempre a parar a impressão. Portanto, nesse caso eu desativei a chama, estava eu a controlar. Aqui em relação ao ponto mais negativo que eu vos posso indicar é que em relação ao software, esta impressora não tem um software dedicado. Ou seja, vocês podem utilizar, por exemplo, um software pago que é o Lightburn, que é utilizado em várias impressoras deste género, ou então podem utilizar um software gratuito que é mais limitado, que é o Light GBRL, que foi o software que eu utilizei. Em relação a esse software, a única coisa que vocês têm de ter em conta é que o software dá para fazer o corte, dá para fazer a gravação, mas vocês têm que preparar, por exemplo, a imagem fora do software e importam a imagem para o software e a única coisa que o software vai fazer é fazer o corte ou fazer a gravação de acordo com o que vocês configuram. Portanto, em relação ao software, pelo menos para o que eu já tinha comparado com outra impressora, nessa impressora ela tinha um software dedicado em que eu no próprio software podia editar a imagem, podia editar vetores e podia dizer que quero cortar isto, quero fazer a gravação nesta parte e ela fazia logo tudo automaticamente. Neste caso, como estamos a utilizar software externo, mas o que vocês devem ter em conta é que se não quiserem pagar mais nada, tem software gratuito, é mais simples, depois é uma questão de verem se conseguem adaptar ou não. Eu, por exemplo, editava as fotografias fora para colocar como queria, depois importava para o software e depois no software só definia a potência que queria do laser. Agora, do ponto de vista de experiência, coisas que vocês devem ter em conta. Isto deve ser sempre utilizado num sítio em que vocês tenham um bom arejamento e não recomendo de todo utilizarem isto dentro de um apartamento, por exemplo, a não ser que consigam ter uma capa para proteger e terem uma forma de extrair o fumo para uma janela. Ele vai fazer sempre algum fumo e vão ficar sempre com algum cheiro na zona onde estão a fazer a impressão. O que eu vos queria mostrar com este vídeo é que realmente estas impressoras têm a possibilidade de vocês iniciarem um negócio, ou seja, tem sempre algum investimento aqui a terem em conta, mas depois têm a possibilidade de fazerem peças customizadas, peças diferentes do que se vê, e há muita gente que também procura esse tipo de peças para não ser tudo igual, para não ir a uma loja e comprar e depois toda a gente ter igual. Agora, tudo depois depende de vocês conseguirem ajustar o custo de produção ao custo de venda e começarem a tirar algum retorno. Agora, este tipo de material não é muito caro. Em termos de investimento, é mesmo comprar a impressora, é a coisa mais cara. Em termos de utilização, estamos a falar de uma impressora que consome no máximo 100 watts, portanto, também para fazer os cortes. Eu, por exemplo, para fazer um corte numa peça de 20 por 20 de madeira, 20 cm por 20, para fazer o corte destas peças todas, por exemplo, demorou-me cerca de meia hora, 40 minutos. Também não é uma coisa que gaste muita energia, 100 watts não é assim nada de muito exagerado, portanto, a energia que ele consome não é considerável em termos de custo. Os materiais são mais caros e a própria impressora é o que custa mais. Agora, ao longo do prazo, se vocês quiserem ver isto como negócio, desde que consigam arranjar aqui um nicho de pessoas, desde que consigam fazer peças diferentes, os modelos também vocês conseguem arranjar na internet, conseguem fazer os vossos modelos se tiverem jeito para desenhar, mas conseguem arranjar muitos modelos gratuitos online em que depois vocês em software conseguem editar e torná-los personalizados e depois é uma questão de colocarem a fazer o corte ou de colocarem a fazer a gravação e ficam com uma peça diferente que não se vê em qualquer lado. Para já eu tenho testado impressoras laser mais caras, eu já tinha testado uma de 700 euros, esta é de 500, 600 e agora mais para a frente, claro que eu quando começo a testar as coisas não posso testar só uma e depois dizer-vos não, esta é a melhor do mercado. Eu testo uma e fico uma noção e depois começo a arranjar aqui uma espécie de base de dados e vou arranjando algumas oportunidades para de vez em quando testar diferentes versões. As mais caras eu posso dizer que para já que valem a pena, que estão perfeitamente em conta para a qualidade que têm e para o que produzem. Agora mais para a frente vou ver se consigo testar soluções mais baratas, soluções digamos na gama dos 150 até 300 euros, também para vos indicar o que é que vocês devem ter em conta em impressoras deste género mais baratas para as mais caras e se vale a pena irem para as mais baratas ou se as mais baratas dão-vos muitos problemas e depois não vos compensam como compensaria comprar alguma mais. Agora o que podem ter certeza é que as mais baratas não vão ter a mesma qualidade de construção das mais caras, vão ter também mais trabalho a montá-las e também vão ter mais trabalho a configurar e a ajustar porque não têm tantas facilidades, pelo menos isso foi o que eu já andei a ver. De qualquer forma, este vídeo era um bocado para vos mostrar isto, esta perspectiva de podermos fazer as nossas próprias decorações de casa, mais baseadas em madeira, customizações até, por exemplo, para carteiras podemos customizar,
algumas peças que usamos no dia a dia, podemos sempre personalizar, fazer ali uma gravação e fazer uma coisa totalmente diferente. Já sabem, como sempre, eu aos poucos vou descobrindo as coisas. Não sou especialista porque não estou só a imprimir coisas, mas já tenho imprimido várias coisas, já tenho feito aqui vários cortes, várias gravações para começar a ter algumas noções. Portanto, se vocês tiverem algumas dúvidas, se quiserem algumas sugestões, deixem nos comentários as vossas dúvidas, que eu vou continuar com este tipo de impressora aqui em casa e vou continuar a fazer algumas coisas. Se calhar aproveito assim algumas épocas para fazer mais coisas e outras épocas estou mais parado. Isto tem sempre que ter algum tempo dedicado, mesmo assim comparativamente, por exemplo, com a impressão 3D, a impressão laser, a meu ver, é muito mais simples e dá menos trabalho e dá menos problemas. Portanto, depois é uma questão de vocês se adaptarem. Eu já meti também a impressão 3D, agora a impressão laser, tenho sempre verificado outras coisas, portanto, eu tento sempre andar aqui um bocado dentro de tudo e ir-vos passando esse conhecimento, que é sempre esse o meu objetivo, é passar-vos o meu conhecimento e vocês ficarem a conhecer coisas diferentes, que até às vezes pode-vos dar ideias para começarem os vossos negócios, para começarem a ter customizações em vossa casa e não tanto virado para o negócio, mas tudo depende do que é que vocês pretendem fazer. Portanto, pessoal, é isso que vos tenho a dizer neste vídeo. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, comentários, subscrevam o canal para que tenham a receber novidades e vemos no próximo vídeo.